Bom dia. Antes de qualquer palavra mais profunda, permita-se chegar como você está. Sem explicações, sem defesas, sem pressa. A fé não começa quando tudo está resolvido. Ela começa quando o coração decide se aproximar, mesmo cansado, mesmo confuso. A palavra nos ensina em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Esperança, gratidão, dor. E Deus nunca rejeitou quem se aproximou com sinceridade. Hoje não é diferente. Você não precisa provar nada. Só precisa se aproximar. Respira. Este momento é um convite. Fique aqui, agora. Permita que estas palavras encontrem espaço dentro do seu coração. Nada precisa ser apressado. Tudo pode acontecer no tempo certo. Com calma, verdade, presença, silêncio, confiança, cuidado, descanso, esperança, fé, acolhimento, amor, permanência, vida, sentido hoje. Amém. Desde o ventre da sua mãe, antes mesmo de você nascer, sua vida já era conhecida por Deus. A palavra declara em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que antes de formar você no ventre, ele já o conhecia. Isso não é poesia, é fundamento. Ao longo da história, o ser humano sempre buscou sentido. Olhou para o céu, para a terra, para o alimento diário e percebeu que a vida não se sustenta sozinha. O pão que chega à mesa não nasce do acaso. A semente precisa de tempo, cuidado, sol, chuva, espera. Assim também é você. Nada em você foi improvisado. Cada detalhe foi pensado. Mesmo quando o mundo acelera e exige demais, Deus continua olhando com atenção. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece os silêncios. Ele entende os medos que não são ditos. Hoje talvez você não consiga enxergar propósito, mas propósito não depende de sentir. Depende de permanecer. Fique aqui. Escute. Deixe essas palavras pousarem. A sua história não começou hoje e ela não termina no cansaço. Ela continua sendo escrita com cuidado, presença, direção, fidelidade, verdade, amor, tempo, graça. Talvez você esteja vivendo um cansaço que não passa com uma noite de sono. É um cansaço da alma, acumulado por quem caminhou demais, carregando pesos invisíveis. A Escritura afirma, em Isaías capítulo 40, versículo 31, que os que esperam no Senhor renovam as forças. Não porque tudo muda de repente, mas porque o coração aprende a descansar enquanto continua caminhando. Há milhares de anos, pessoas percorriam estradas poeirentas, sentiam fome, sede, medo e precisavam parar. O descanso sempre fez parte do cuidado de Deus. Jesus conheceu esse limite humano. Sentou à beira do caminho, aceitou água, repartiu pão, ouviu histórias. Ele nunca apressou a dor de ninguém. Ele respeitou o tempo do encontro. Quando alguém parava, ele parava junto. Hoje, talvez você precise parar por dentro. Não desistir, apenas diminuir o passo. Respirar. Esperar, confiar. Deus não se atrasa. Ele trabalha no ritmo certo para a alma. Mesmo quando tudo parece lento, silencioso, simples, comum, permaneça. A força sendo renovada agora, discretamente, enquanto você escuta, sente, acolhe, permanece presente, aberto, atento, sustentado, guardado, acompanhado, amado, cuidado, orientado, restaurado, confiante, em paz hoje. Talvez você se sinta cansado, sobrecarregado por responsabilidades que ninguém vê. Talvez se sinta sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Talvez tenha sentido que perdeu muito ao longo do caminho. Perdeu tempo, perdeu pessoas, perdeu sonhos, perdeu forças. E isso machuca. Não é falta de fé admitir isso, é humanidade. Ao longo da história, homens e mulheres também sentiram esse peso. Gente comum, que acordava cedo, trabalhava a terra, cuidava da família, enfrentava dias difíceis. Nem todos viveram grandes milagres visíveis, mas todos precisaram continuar. Jesus caminhou entre pessoas assim. Ele não escolheu os fortes, escolheu os cansados. Não se aproximou dos perfeitos, se aproximou dos feridos. Ele não exigia explicações longas. Ele oferecia presença. Quando todos iam embora, ele permanecia. Hoje, essa presença continua disponível. Mesmo que você não sinta nada extraordinário, mesmo que tudo pareça comum, fique aqui, não se apresse.
Há algo sendo cuidado dentro de você, silenciosamente enquanto você escuta, respira, aceita, permanece, confia, descansa, continua, vive, segue, espera, acredita. Desde os tempos antigos, a humanidade aprendeu que a vida se sustenta em coisas simples. O pão que alimenta, a água que refresca, o cuidado que sustém. Nada disso surgiu do nada. Tudo veio do trabalho, da espera, da confiança. A Bíblia lembra em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que o ser humano não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão sustenta o corpo, mas a palavra sustenta o sentido da vida. Ao longo dos séculos, povos caminharam longas distâncias em busca de terra, abrigo, segurança. Muitos carregavam apenas o necessário, outros perderam quase tudo. Mesmo assim, continuaram. Jesus falou do pão porque o povo entendia o valor dele. Ele sabia o que era fome, sabia o que era repartir, sabia o que era agradecer antes de partir. Até hoje, o ser humano continua correndo, produzindo, acumulando, mas o coração continua precisando das mesmas coisas. Presença, sentido, amor. Daqui a pouco vamos orar. Mas antes, permita que essa verdade fique clara. Deus sempre cuidou do essencial e continua cuidando de você agora, neste momento, com fidelidade, atenção, paciência, graça, verdade, constância, zelo, provisão, direção, paz. Ao longo do tempo, o ser humano aprendeu a caminhar olhando para frente, mesmo sem saber exatamente onde chegaria. Muito antes de existir estrada, calendário ou relógio, as pessoas contavam o tempo pelo nascer do sol e pelo cair da noite. Aprenderam a esperar a colheita. Aprenderam que nem tudo acontece no mesmo dia em que se planta. Houve tempos de abundância e tempos de escassez. Houve dias de festa e dias de silêncio. Ainda assim, a vida seguia. As mãos continuavam trabalhando. Os pés continuavam andando. O coração continuava esperando. Em muitos momentos, a fé não era uma palavra dita, mas uma atitude vivida. Era continuar mesmo cansado. Era repartir mesmo com pouco. Era agradecer mesmo sem entender. Hoje, muita coisa mudou. As cidades cresceram. O ritmo acelerou. Mas o coração humano continua o mesmo. Ainda sente medo. Ainda sente esperança. Ainda precisa parar. Ainda precisa de sentido. Talvez você esteja vivendo um desses momentos de espera. Nada parece claro. Nada parece rápido. Mas algo está sendo construído. Mesmo no silêncio. Mesmo na demora. Mesmo agora. Há cerca de 2000 anos, as pessoas viviam de forma simples, mas carregavam grandes perguntas no coração. Perguntas sobre dor, perda, futuro, esperança. Elas acordavam cedo, cuidavam da casa, do campo, dos filhos, e ainda assim sentiam um vazio difícil de explicar. Muitos acreditavam que a vida era apenas sobreviver. Outros acreditavam que havia algo além, algo maior, algo eterno. Nesse tempo, o pão era feito à mão, amassado com cuidado, dividido entre muitos. Comer juntos significava comunhão, significava presença. Ninguém se alimentava sozinho por escolha. A vida era compartilhada. As histórias eram contadas à noite, à luz fraca, enquanto o dia descansava. Ali se falava de vitórias, fracassos, erros, acertos. Ali se chorava e se ria. O ser humano sempre precisou ser ouvido. Sempre precisou ser acolhido. Hoje mesmo, com tanta tecnologia, essa necessidade continua viva. Talvez você não precise de respostas agora. Talvez só precise de alguém que caminhe junto, de alguém que permaneça, de alguém que escute, de alguém que fique. E isso faz toda a diferença. Com o passar dos séculos, a humanidade avançou muito. Construímos cidades, criamos máquinas, atravessamos oceanos. Aprendemos a medir o tempo com precisão, a correr contra ele, a viver apressados. Mas mesmo com tanto avanço, algo permaneceu igual. O coração humano continua buscando sentido. Continua buscando descanso. Continua buscando afeto. Há pessoas que têm tudo materialmente, mas sentem um vazio profundo. Outras têm pouco, mas carregam uma paz que surpreende. Isso sempre intrigou a humanidade. Porque a vida nunca foi só sobre possuir, sempre foi sobre pertencer. Pertencer a alguém, pertencer a uma história, pertencer a um propósito. Ao longo da caminhada, muitos aprenderam isso na dor, outros aprenderam na perda.
outros no silêncio. E alguns aprenderam quando decidiram parar e observar. Observar o céu, observar a natureza, observar o próprio coração. Talvez hoje seja um desses dias para você. Um dia de pausa, um dia de escuta, um dia de reconexão. Nada precisa ser resolvido agora. Apenas permaneça. Há valor nisso. Em algum momento da história, alguém também parou e pensou se valia a pena continuar. Não havia aplausos, não havia garantias, apenas a decisão silenciosa de dar mais um passo. Assim foi com muitos que vieram antes de nós. Houve tempos em que a esperança era guardada como um bem precioso, passada de geração em geração, como quem entrega pão ainda quente para não deixar o outro desfalecer. A humanidade avançou entre erros e acertos, entre quedas e recomeços, e cada avanço custou lágrimas invisíveis. Jesus caminhou entre pessoas comuns, cansadas da vida dura, gente que trabalhava muito e recebia pouco, gente que carregava dores que ninguém via. Ele parava, olhava, escutava. Hoje, esse mesmo cuidado ainda alcança você. Mesmo que o mundo pareça barulhento demais, existe um silêncio onde a alma descansa. Talvez você não veja agora, mas algo está sendo construído dentro de você enquanto espera. O tempo não está perdido. Cada segundo tem sentido. Continue. O que vem depois desse trecho pode surpreender seu coração. Talvez você esteja cansado de ouvir que tudo vai ficar bem, quando por dentro parece que nada se encaixa. O corpo segue, mas a alma pede pausa. Isso não é fraqueza, é humano. Ao longo dos séculos, homens e mulheres também sentiram esse peso invisível, essa exaustão que não vem só do trabalho, mas das perdas, das decepções e do silêncio dos outros. Havia dias em que o alimento era simples, pão repartido em partes pequenas, frutas colhidas com gratidão. E ainda assim havia comunhão. As pessoas se reuniam não apenas para comer, mas para lembrar que ninguém atravessa a vida sozinho. Jesus valorizava esses momentos simples, sentava à mesa, partilhava histórias e escutava sem pressa. Hoje, mesmo em um mundo acelerado, a necessidade é a mesma: ser visto, ser ouvido, ser acolhido. Talvez você esteja esperando alguém te perguntar como você realmente está. Talvez Deus esteja te chamando para perceber que você também pode ser esse ponto de afeto na vida de alguém. Pequenos gestos transformam dias inteiros. Às vezes, é assim que a esperança reaprende a respirar. Quando olhamos para trás na história, percebemos que a humanidade sempre caminhou entre quedas e recomeços. Houve tempos de escassez, de fome, de guerras, de medo do amanhã. O pão nem sempre foi garantido. A água nem sempre esteve limpa. O descanso nem sempre existiu. Ainda assim, as pessoas acordavam, amassavam o pão com as próprias mãos, repartiam frutas, cuidavam umas das outras como podiam. Jesus usou o pão como símbolo porque o pão atravessa gerações. Ele representa o básico, o sustento diário, aquilo que não é luxo, mas é essencial. Talvez hoje você não esteja pedindo grandes coisas a Deus. Talvez seu pedido seja simples: força para mais um dia, clareza para continuar, um pouco de paz no coração. E isso já é oração. A vida não se sustenta só de grandes vitórias, mas de pequenos cuidados diários. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de lembranças boas, de gratidão, de esperança renovada. Quando você agradece pelo que tem hoje, mesmo que seja pouco, algo se alinha dentro de você. A caminhada humana sempre foi assim, um dia após o outro, aprendendo a confiar novamente, mesmo depois de tantas perdas. Ao longo dos séculos, a humanidade aprendeu muito observando a natureza. Antes dos livros, antes das grandes construções, as pessoas aprendiam olhando o céu, a terra, o tempo das colheitas. O pão vinha do esforço diário, a fruta vinha da espera certa, a água era buscada com cuidado. Nada era automático. Talvez por isso a fé fosse algo tão vivo, dependia-se mais. Jesus falava com exemplos simples porque sabia que o simples alcança a todos. Ele falava de sementes, de campos, de redes lançadas ao mar. Nada disso era distante da vida real. Hoje, muita coisa ficou rápida, mas o coração humano continua o mesmo.
Ainda sentimos medo, ainda sentimos perda, ainda buscamos sentido. Mesmo com tanta tecnologia, seguimos precisando das mesmas coisas básicas: cuidado, alimento, presença e esperança. Quando você olha para a sua própria história, percebe que sobreviveu a coisas que achou que não sobreviveria. Isso também é milagre. Não um milagre barulhento, mas um milagre silencioso, construído dia após dia enquanto você continuava. Há cerca de 2000 anos, pessoas caminhavam longas distâncias apenas para ouvir Jesus falar. Não era porque ele prometia riqueza ou facilidade, era porque suas palavras traziam descanso. Ele não ignorava a dor humana, mas também não deixava que ela fosse o fim da história. Muitas vezes, ele apenas sentava, comia com as pessoas, escutava. Isso ensinou algo profundo: presença também cura. Talvez hoje você sinta falta exatamente disso, de alguém que apenas fique sem julgar, sem exigir. A Bíblia mostra que Deus sempre se aproximou do ser humano, nunca se afastou. Mesmo quando tudo parecia escuro, ele continuava agindo. A caminhada da fé nunca foi uma linha reta. Sempre houve dúvidas, quedas, recomeços. E ainda assim a história continuou. A sua história também continua. Não importa quantas vezes você precisou parar, respirar, recomeçar devagar. Deus trabalha inclusive nesses momentos de pausa. Às vezes o maior avanço não é correr, mas permanecer firme, mesmo com passos pequenos. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, sentindo que perdeu muito ao longo do caminho. Pessoas se afastaram, sonhos mudaram, forças diminuíram. Mas há algo que permanece: você ainda está aqui, e isso tem valor. Desde antes do seu nascimento, sua vida já tinha significado. Observe as pequenas maravilhas ao seu redor. Mesmo na escuridão, as estrelas continuam brilhando. Um pôr do sol, uma flor se abrindo, um gesto simples de carinho, carregam mensagens silenciosas de Deus. O mundo anda carente de afeto. Muitas pessoas não precisam de grandes discursos, apenas de presença verdadeira. Talvez hoje você seja exatamente esse ponto de luz na vida de alguém. Afeto cura, alegria fortalece, amor sustenta. Jesus ensinou que sem amor nada somos. Enquanto você caminha pela vida, aprenda a agradecer pelo que ainda existe, pelo que permanece vivo dentro de você. A gratidão abre espaços onde a dor parecia ter fechado tudo. E quando o coração se abre, Deus entra. Senhor Deus, neste momento nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Muitos chegam aqui cansados, outros confusos, outros cheios de perguntas que não sabem como formular. Tu conheces cada pensamento, cada silêncio, cada lágrima não derramada. Obrigado pela vida, pelo fôlego, por mais um dia concedido. Obrigado pelas pequenas coisas que sustentam nossa caminhada. Mesmo quando não percebemos, entregamos a Ti nossas preocupações, nossos medos e tudo aquilo que pesa demais. Dá descanso à mente cansada, paz ao coração inquieto e força àqueles que sentem que já não conseguem mais. Renova a fé, mesmo quando ela parece pequena. Ensina-nos a confiar, não apenas nos dias bons, mas também nos dias difíceis. Que a Tua presença envolva cada pessoa que ora agora, trazendo consolo, direção e esperança. Que haja cura onde há dor, luz onde há escuridão e amor onde há solidão. Nós confiamos em Ti. Amém. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário. Compartilhe com alguém que precisa de afeto hoje e se inscreva no canal. Toda segunda e quinta tem novo vídeo de oração por aqui.